Eu quero saudar todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom dia e uma boa tarde, uma boa noite de salvação para todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Vou fazer menção aqui na gravação deste vídeo áudio sobre a visão que João teve no céu. No capítulo 4. Depois destas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deves acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônico. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciões vestidos de brancos, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, e o segundo semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à água quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honras e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão, as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Bem, amados ouvintes da Palavra de Deus, aqui nós fizemos menção do capítulo 4, aqui no início. Fazendo essa introdução, quero fazer aqui uma retrospectiva sobre os anteriores capítulos 1, 2 e 3 do Apocalipse, onde nós já gravamos esses vídeos áudios e lançamos no canal Rubens Carlos, Doutrinas Bíblicas e a Fé Cristã. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. No entanto, nessa retrospectiva, nós vimos no capítulo 1 Jesus glorificado, tanto quanto o mesmo que se encontra lá no capítulo 5, após essa leitura que nós fizemos do capítulo 4. E, no entanto, nós vimos ali o Senhor Jesus Cristo vestido de uma veste talá, longa, branca e resplandecente até os pés. Nós vemos aquele que tem os olhos como que chamas de fogo, que tudo sabe, que tudo vê, os seus cabelos brancos mostrando a sua deidade e a sua perfeição e santidade. Nós vemos ali o Cristo glorificado, seu rosto resplandecente, mais forte do que a luz do sol, na sua maior força do meio-dia. Nós vemos aquele que tem os pés como latão reluzente, que pisa o lagar, né? E que tem na sua mão direita as 7 estrelas, representando as 7 igrejas, das quais nós falamos no capítulo 2 e 3. Estas 7 igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por último, a igreja de Laodiceia, onde nós fizemos menção de todas essas igrejas nos vídeos, áudios que gravamos e colocamos no canal. Este 4º capítulo inicia-se com estas palavras: depois destas coisas olhei. E qual o significado de depois? Para nós compreendermos, necessitamos aqui de entender bem da menção, da recapitulação do que nós já fizemos dos 3 primeiros capítulos, onde trata-se ali da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde ali está a mensagem enviada do Senhor elevado às 7 igrejas. E depois nós temos que também lembrar com qual a ordem o Senhor Jesus deu a João, evangelista, quando exilado ali na ilha de Pátimos, no Mar Egeu, por conta da palavra de Deus, por amor à palavra de Deus e também do testemunho que ele dera de Jesus Cristo, onde diante de Domiciano e de todo o império, ele não negou o nome de Jesus, e como conta a história paralela às Sagradas Escrituras, como Flávio Josefo, Eusébio de Cesareia e outros escritores bíblicos ali dos primeiros séculos da história da igreja primitiva, que João não prostrando-se, meneando e não dando glórias ao culto de César, ao imperador Domiciano,
colocaram João ali dentro de uma caldeira de azeite fervente, e ele saiu dali vivo e sem nenhuma mancha ou mácula, sem sofrer dano algum. Então decidiram exilar João ali na ilha de Patmos, no mar Egeu, né? Por causa da palavra de Deus e por amor do testemunho de Jesus Cristo. Seguindo a ordem dos acontecimentos, o Senhor escreve dizendo: pois estas coisas que vistes, capítulo 1, versículo 19. E o que João havia ou tinha visto, o Senhor glorificado, do capítulo 1, versículo 1 ao 20. Essa foi a visão que o Senhor, de forma tão gloriosa, dá a João, que cai como morto aos pés daquele anjo, que o Senhor tinha enviado a ele ali na ilha de Patmos. No segundo passo desta história, nós vemos ali quando o Senhor diz: escreve as coisas que são, capítulo 1, versículo 19. E o que significa isso? As 7 igrejas do capítulo 2 e capítulo 3 do Apocalipse. Esse escreve era destinado às 7 igrejas do Senhor. A terceira fase deste versículo diz: escreve as coisas que hão de acontecer depois destas que João estava ali vendo, presenciando, capítulo 1, versículo 19. Ele tinha, portanto, que escrever de forma precisa, né, o que aconteceria no mundo após a época da igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos e também a igreja do presente século, dos dias atuais, em pleno início do século XXI. Isto é após ou depois do arrebatamento da igreja, para a era dispensacionalista, para a era da graça, e chegando à era do arrebatamento da igreja, após ali temos o período da dispensação tribulacional. E o que quer dizer? Depois destas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, versículo 1. Fazendo esta exegese, referindo a esta hermenêutica, João vê primeiro o quê? O principal, né? O evangelho. Mas nós temos que João, de forma gloriosa, ele vê a redenção da igreja. Esta é a mensagem, a pregação essencial e principal que deve se anunciar por todo mundo. E ele vê ali que o véu foi rompido quando Cristo na cruz do Calvário, o véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo, o céu está aberto. Há agora um diálogo diretamente de nós para com Deus. E vemos que qualquer um que quiser pode entrar neste caminho para o céu. Somente Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim, de João 14, versículo 6. Em outras passagens semelhantes a estas, nós também vemos Jesus Cristo falando em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, onde diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Isso foi o divisor de águas do século XVI, com a reforma protestante de Martim Lutero, onde ele defendia que para falarmos com Deus não precisávamos de intermediário, a não ser somente de Cristo Jesus nosso Senhor, quando ele fala em Paulo aos Timóteo, dizendo que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E que agora nós temos acesso diante de Deus como sacerdote das nossas próprias vidas, de orarmos e falarmos com Deus. Ou seja, o único intermediário é Jesus. E que nós temos, de forma precisa e direta, um diálogo, uma comunhão, uma amizade com Deus por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus também diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, de João capítulo 10, versículo 9. E no versículo 10 ele diz: eu sou um bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, pelas minhas ovelhas. Jesus Cristo é o sacrifício expiatório de Deus que tira o pecado do mundo, de toda a humanidade. Mas só serão salvos aqueles que o receberem e o confessarem como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, feita esta introdução do capítulo 4, nós iremos dar sequência sobre o arrebatamento, né, de João em espírito, quando o Senhor o tomou, e ficamos na sequência do próximo vídeo áudio que será gravado. Para a glória de Deus, este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. Eu agradeço por sua atenção e amizade, deixo aqui o meu abraço fraterno e vos rogo a vossa ajuda na divulgação da sã doutrina da palavra de Deus. Peço aqui que você compartilhe esses vídeos e consiga aí novos inscritos para que este canal, para a glória de Deus, cresça e aumente, né? E que traga assim o conhecimento àqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus desta forma, desta maneira, a qual o Senhor Jesus nos usa, e tudo seja para a honra e a glória de Deus. Rogo aqui as vossas orações em Cristo Jesus para que o Senhor abençoe mais e mais esta humilde obra. A paz do Senhor e um abraço fraterno do evangelista Rubens Carlos.